Programa Informe Ambiental. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Padrão estético. Será que isso existe? Bom, uma técnica que está super em alta é a harmonização facial. Você já deve ter ouvido falar ou visto algum artista que já fez este procedimento. Foi o caso da rainha do rebolado, a cantora Gretchen. Apesar de já ter mexido inúmeras vezes no rosto, passou novamente pelo procedimento. O DJ Alok também foi um dos artistas que se rendeu à moda. Recentemente, Monique Evans fez a famosa harmonização facial. E não é só aqui no Brasil, não. Olha estes artistas internacionais. A busca pelo belo nem sempre dá tão certo assim. Pois é, gente, muito se fala da harmonização facial. Por isso a gente veio falar com uma especialista. É a dermatologista, a doutora Maria Helena Sandoval. Tudo bem, doutora? Tudo bem, bom dia. Prazer conversar com a senhora. Vamos começar esse bate-papo falando pro pessoal de casa, que acompanha a gente também nas redes sociais, o que é essa tal de harmonização facial? Bem, o nome já diz, harmonizar o rosto é equilibrar esse rosto no terço superior, no terço médio, no terço inferior. Nós estamos falando de face, né, de rosto. Então, essa harmonização vai ser todo esse equilíbrio. E esse equilíbrio pode ser feito com algumas coisas que precisam ser colocadas. O rosto é feito de gordura, essas gorduras são todas compartimentadas direitinho e quando começa a haver um desabamento com a idade, ou muito exercício físico, ou dietas irregulares, né? A gente vai acertando, colocando produtos no lugar que tinha uma gordura, acertando o contorno do rosto, acertando o contorno de um lábio, né? Acertando as feições, que você, quando fica muito brava ou contrai muito o rosto, você fica com uma aparência pesada. Quando a pessoa não tem queixo, você pode melhorar esse queixo, então você harmoniza o rosto todo. É um termo moderno, usado recentemente, mas sendo feito já há muitos anos por dermatologistas e cirurgiões plásticos. Pois é, doutora, mas a gente vê assim, principalmente em artistas, né? Até vou usar essa palavra, um certo exagero. Existe um padrão de beleza, um padrão de estética? Não, eu não acho que existe um padrão de beleza, existe você. Todo mundo é belo, todo mundo tem alguma coisa bonita, todo mundo é lindo nesse sentido. Porque você tem um olhar bonito, você tem um belo sorriso, você tem muitas coisas que complementam. Agora, essa ditadura da beleza é uma coisa que leva até a uma alteração psicológica, principalmente dos jovens. Nas redes sociais, essa ditadura de que o selfie leva filtro, leva isso, e que o exagero dos artistas está chegando até as casas dos jovens, eles não conseguem compreender. Nos próprios artistas, você tem como aquelas pessoas que tratam da vida do artista, ficam impulsionando. Você tem que ter um lábio maior, você tem que ter um lábio mais carnudo, mais sensual, você tem que ter isso, você é uma artista, uma cantora. Então, essa cantora vive desse corpo, vive dessa aparência. E não é o dia a dia que a gente vê. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando você toca no assunto, quando você tenta frear um impulso exagerado de uma adolescente, ou quando você realmente precisa fazer alguma coisa, a pessoa está procurando um emprego, precisa de uma aparência melhor. Então, isso é muito importante de ver. Então, há o exagero, sim, há exageros assim, horrorosos e algumas coisas muito berrantes que a gente tem que segurar. Muitas pessoas nem percebem, né? Elas acham que aquilo é o bonito, né? Porque foi vendido principalmente pela internet, nas redes sociais. E o que acontece? Quando chega com o profissional, não é só falar assim, eu quero colocar uma boca, eu quero deixar meu rosto um pouco mais quadrado. É conversar mesmo com um profissional para saber o que é melhor ou o que não é, né? É verdade, você tem etnias, né? Você primeiro tem que respeitar essas etnias. Uma pessoa
da Europa, uma pessoa de feições delicadas, ela não pode ter um lábio de uma negra. Ela poderia ter um lábio de quando ela era mais jovem, se nos procurou na década de 40, 45, então ela pode ter um lábio um pouco melhor para delinear melhor o batom. Isso tudo é escrito, isso tudo é conversado, isso tudo é falado e o paciente compreende. Eu tenho a grande maioria das minhas pacientes muito medrosas de fazer coisas, porque elas estão realmente vendo exageros que levam até a patologias, porque pode haver uma infecção secundária, um problema futuro, que não é só ali, é uma coisa futura e esses casos todos que a gente fica vendo na própria mídia. Tá certo, doutor, o assunto é polêmico, por isso daqui a pouquinho a gente volta com esse bate-papo sobre harmonização facial. Doutora, a gente vê até uns casos onde a pessoa, às vezes, não procura um profissional adequado, ou não conversa antes para saber o que é melhor. Deformações mesmo, né? Isso é muito importante você falar, porque chega no mercado, como chega roupas falsificadas, remédios falsificados, existe toda essa parte da beleza chegando para a gente ou chegando na nossa cidade falsificado. Vindos do Paraguai, tem muitas toxinas botulínicas, que não é botox ou tem nomes parecidos, vendidas muito baratas e sendo aplicadas nas pessoas com muita reação secundária, com muito problema que a gente tem que resolver. Tá certo? E assim, a gente lamenta muito o que seja barato nessa área de cosmética, é muito complicado, porque os grandes laboratórios investem muito na tecnologia de um produto que vai ser injetado em você. E injetar alguma coisa não é simples. O seu organismo faz uma reação inflamatória quando ele recebe alguma coisa, por mais parecido com você que seja, e essa reação inflamatória pode ser tanto uma coisa boa no futuro, quanto uma coisa que vai te prejudicar muito no futuro. Doutora, e tem uma questão muito importante que são os jovens, né? Muitos querem modificar o corpo, o rosto, numa idade muito precoce. Tem seus riscos, né? Eu acho que está acontecendo com os pais dos jovens. Eu acho que esse limite tem que ser imposto. Limite é uma coisa muito importante na formação do jovem. O jovem precisa de limite. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. Eu tive na minha clínica, os pais muito preocupados vieram antes, mostrando uma carta do adolescente que dizia que iria suicidar porque ela queria uma lipo e queria colocar prótese de silicone aos 15 anos de idade e o pai não deu. O pai disse que não. Bom, muito bem. Então, os pais estavam acuados diante de mim, perguntando minha opinião. Então, eles ouviram que era muito cedo para isso. Pois, muito bem, não me obedeceram, ficaram com medo quer dizer, os pais acuados de uma ameaça. A menina colocou a prótese, uma prótese grande, infelizmente, todo o seio dessa menina de 15 anos virou uma estria. Então, eu diria para você que não tinha mais pele, só tinha estria. Aí ela veio super chateada, teve que gastar para ter uma melhora disso, sabe como as estrias são difíceis. Então, uma vaidade em excesso, uma coisa que era para ser conversada, era para ser falada dentro de casa. Você vai ter tempo para fazer isso na sua vida. Tá informação ainda, né, doutora? Exatamente, mas o jovem precisa de limite. Então, assim, esse jovem geralmente é filho único ou filha única e ele pode tudo, mas não pode tudo. Perfeito. Doutora, o que a gente pode, então, falar, já que nosso tempo é curto? O interessante seria, então, valorizar o que é belo no seu rosto. Qual o recado que você pode deixar aí para essas pacientes, as pessoas que querem mudar, ou, às vezes querem um rosto de um artista que vê na internet, essas coisas? Isso é muito interessante. Tem gente que vem aqui com uma revista querendo o lábio da Angelina Jolie. A coisa que a gente fala é que a gente não tem o mesmo pai nem a mesma mãe da Angelina Jolie. Então, o que a gente pode fazer, a gente explica. Então, essa pergunta que você fez, todo mundo é belo, todo mundo é bonito. O belo é aquilo que se vê. E outra coisa, a autoestima, gente, faz a pessoa ser linda. Eu tenho pessoas aqui que não se comportam no padrão de bela, mas ela é linda. Ela assumiu o cabelo branco, ela está com um belo corte, ela está com uma bela bijuteria no rosto, ela está maquiada, ela está bonita, ela está feliz. Então, essa felicidade é importante. Vamos falar do lado bom da coisa, tá? Agora, você pode melhorar suas rugas, você pode melhorar a qualidade da sua pele, você pode tirar suas manchas, você pode delinear melhor o seu lábio. Tanta coisa você pode fazer, dependendo do que está incomodando
cada pessoa, tá certo? Certo, doutora, valorizar o que é belo, né, gente? Por isso fica a dica, sempre procure um bom profissional e, claro, nada de exageros. TV Ambiental, a TV que te reconecta. Programa Informe Ambiental. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso.